Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, uma grande alegria receber a todos vocês aqui da minha casa. Mas é um mês muito especial para nós batistas. Nesse mês, nós comemoramos o mês da família. É justamente isso que nós vamos fazer nessas nossas quartas-feiras. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema muito importante e muito urgente, que é a família cristã como propósito de Deus. E o texto que a gente vai usar como base da nossa reflexão é o texto clássico da família, o texto do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5. Então, se você tem sua Bíblia, abre em Efésios capítulo 5 e durante todo esse mês lê esse capítulo, você certamente vai ser extremamente enriquecido. Irmãos, falar sobre a família é sempre muito importante e muito desafiador também. Nós vivemos um momento onde a nossa cultura tem pensado, repensado e também redefinido esse conceito de família. Isso eles fazem porque eles acreditam que o modelo familiar nada mais é do que um mero construto social. Ou seja, que a família como nós temos hoje, ela é estruturada a partir de uma construção humana. E sendo uma construção humana, e levando em consideração que tudo muda, as pessoas evoluem, a sociedade muda e evolui, é também importante evoluir a família. Ou seja, a família não é apenas passiva de crítica, mas é também passiva de modificações e de reformulações. Nós cristãos não acreditamos de forma alguma nisso, porque nós acreditamos que a família está fundamentada a partir de três grandes ordens fundacionais, ou três grandes arquétipos, ou ainda três grandes paradigmas, que são eles. O primeiro paradigma é o paradigma da relação entre as pessoas dentro da Trindade, o paradigma intertrinitário, que nós vamos ver agora. O segundo paradigma é o paradigma da ordem criacional, e o terceiro paradigma é o próprio modelo revelado a partir do homem e da mulher, que é a relação entre Cristo e sua igreja. Muito bem, o primeiro grande paradigma, então, é esse paradigma da relação das pessoas dentro da Trindade. Efésios capítulo 5, se irmãos conhecem esse texto, vão se lembrar que Paulo nos recomenda uma vida cheia do Espírito. Nós não devemos nos embriagar com vinho, onde há dissolução e contenda, mas precisamos ser cheios do Espírito. Está lá no versículo 18. E ele vai dizer que essa vida cheia do Espírito, ela tem uma característica muito interessante. E aqui ele não vai dizer que uma vida cheia de Espírito, a gente pula, dança, grita e tal. Tudo bem, isso pode até acontecer uma coisa assim, mas ele vai dizer que uma vida cheia de Espírito é caracterizada por um espírito de sujeição mútua entre as pessoas. E ele vai dizer depois que a família precisa se submeter uns aos outros dessa forma. E por que Paulo fala isso? Porque é que ele tem certamente em mente essa própria relação da economia intertrinitária entre as pessoas dentro de Deus. Para Paulo é assim que Deus se relaciona com Deus. Ou seja, essa sujeição mútua que rege as relações entre o pai que ama o filho, ou seja, o amante que ama o amado, e esse amor que une o pai e o filho, segundo Santo Agostinho, é esse espírito, que é esse vínculo amores. E o que o amor faz, irmãos? O amor se submete. O amor cuida do outro, o amor lança holofote para o outro, o amor honra o outro, o amor glorifica o outro. É assim que acontece com o pai, o filho e o espírito. E esse amor e essa sujeição mútua precisam, segundo a teologia paulina, reverberar dentro da família cristã. Ou seja, essa sujeição mútua precisa acontecer nas relações entre marido e a sua mulher. Como? O marido se submete à sua esposa, amando a sua esposa como Cristo ama a igreja. Paulo vai dizer que o marido também recebe glória da sua esposa quando sua esposa se submete a ele, assim como a igreja se submete ao próprio Senhor. É interessante porque Paulo também vai dizer que os próprios pais se submetem aos seus filhos. Há uma sujeição dos pais aos filhos, como? Quando os pais criam seus filhos na disciplina e na admoestação
demonstração do Senhor. E da mesma forma, os filhos também devem submissão aos seus pais, obedecendo-os como se obedecesse ao próprio Senhor. Ou seja, a relação de sujeição mútua que deve existir entre a família, esse paradigma de amor e de respeito, essa ambiência onde todos se submetem ao outro para servi-los e para protegê-los, elas são irremovíveis porque elas refletem a própria economia intertrinitária. É assim que Deus é assim que Deus se relaciona, portanto é assim também que nós devemos ser, é assim que a família também deve funcionar, é assim que nós devemos nos relacionar. Esse, portanto, é o primeiro paradigma inamovível ou irremovível. O segundo paradigma também, o segundo arquétipo também, no qual nós baseamos nossos modelos familiares, é o arquétipo criacional. Porque foi assim que Deus criou no princípio. Deus criou Adão e Eva. Deus criou um homem para uma mulher, ou seja, o modelo familiar, portanto, o casamento familiar, portanto, essa célula primordial da sociedade, portanto, é firmada a partir de uma união entre um homem e uma mulher. E aqui tem muita coisa que a gente precisa compreender, meus queridos irmãos. Primeira coisa é que família é justamente isso. É a união de um homem, um macho, com uma mulher, uma fêmea. Nós cristãos, de forma alguma, acreditamos na união ou no casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se você pensa assim, deseja uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, isso é um direito civil de todos, nós não nos opomos a isso. Mas nós não afirmamos e não cremos que a união entre duas pessoas do mesmo sexo são casamento assim, no modelo bíblico. Porque a própria palavra casamento significa acasalamento, que pressupõe a união entre pessoas de sexos diferentes. Então, o modelo bíblico é justamente esse, a união de um macho, de um homem, com uma fêmea, uma mulher. E aqui a quantidade é importante, é apenas um homem para uma mulher. Não é um homem para 4 mulheres, portanto Deus abomina a poligamia, mas também não são 3 homens e 2 mulheres, ou 5 homens e 2 mulheres, como o poliamor preconiza, de forma alguma. O modelo familiar é um homem, apenas um homem, um macho, para uma mulher, uma fêmea. E tendo esses componentes, eles então se unem diante de Deus, diante da sociedade, e se tornam uma só carne. E aqui é importante também porque, olha só que interessante, o tornar-se uma só carne, isso implica que afirmar a existência de uma conjunção carnal, do ato sexual. E olha só, no modelo paulino, no modelo também lá de Moisés 2,24, de Gênesis 2,24, o modelo ditado por Moisés, é justamente quando o homem e a mulher se unem em conjunção carnal, que o casamento e a família se estabelece. Ou seja, não existe casamento ou família sem sexo, portanto, para que a família se consolide, é necessário a conjunção carnal, o ato sexual, mas também não existe sexo em casamento. Ou seja, o casamento é a base, ou o leito, ou o guarda-chuva sobre o qual o sexo acontece, não apenas de forma segura, mas de forma legítima diante de Deus. Então, nós cristãos também, por isso que afirmamos a santidade do casamento e a santidade do leito, porque é nessa conjunção carnal que ambos se tornam uma só pessoa. Por isso, Deus abomina tanto a infidelidade conjugal, porque quando você se une a outra pessoa no ato sexual, você se torna uma só com ela. E, portanto, aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar como? Se prostituindo, sendo promíscuo nos seus relacionamentos. Isso tem tudo a ver com a sujeição mútua entre o marido e a mulher, que nós já descrevemos aqui. E o terceiro grande paradigma, o terceiro grande arquétipo também sobre o qual a família está fundada, é a revelação de que o casamento humano, o casamento como nós temos hoje, que nós temos desde a fundação do mundo, entre Adão e Eva, ele nada mais é do que um sinal, do que um apontamento, do que uma placa informativa
de que o casamento dos casamentos está para acontecer. O casamento entre um homem e uma mulher, ele aponta para o casamento dos casamentos, para a união última, para a união das uniões, quando Cristo, o noivo, o marido, irá finalmente desposar a igreja, a sua noiva. Hoje nós estamos destinados a isso. Nós somos a igreja de Jesus. E um dia nós nos desposaremos do nosso noivo para sempre. E hoje nós, nas nossas famílias, nas nossas relações familiares, nós dizemos isso de forma litúrgica, inclusive. Quando um homem e uma mulher se casam, ali existe uma grande simbologia, uma grande liturgia e uma grande oração também desse desejo do casamento, dos casamentos que virá no futuro. Mas agora, nos nossos laços familiares, nos nossos laços conjugais, nas nossas uniões de casamento entre homem e mulher, nós afirmamos isso continuamente. Senhor, vem! Porque nós estamos aqui com um símbolo, nós estamos aqui agora com a sombra, nós estamos aqui agora com a figura, mas desejando esse casamento que virá no futuro. Quando o nosso marido virá e nós nos uniremos definitivamente a ele. É por isso que as bases da família não podem ser removidas, porque elas apontam para lá, para a nossa herança, para o nosso futuro também, nosso casamento entre Cristo e a sua igreja. Desacralizar isso, destruir isso, é destruir a sombra, é destruir as placas sinalizadoras. Negar isso e querer destruir isso é negar o próprio Deus e querer destruir não apenas a ordem criacional, mas o futuro para o qual também nós estamos destinados. Mas a Igreja de Jesus afirma isso com todas as suas letras. Nós não nos envergonhamos de sermos catalogados como obsoletos, como obscurantistas, de forma alguma. Mas nós afirmamos justamente, nós cremos nessa palavra. Nós cremos que o casamento, a família, é o modelo da ordem criacional de Deus. Assim como foi no casal primordial, assim também será entre nós. Por quê? Porque isso tem ressonância nas coisas como, na forma como as pessoas da Trindade se relacionam, um modelo intertrinitário, mas também tem ressonância no nosso futuro, da forma como as coisas haverão de ser. Então viva o tempo presente, com o olho nas fundações de todas as coisas, na origem de todas as coisas, que é o próprio Deus, e se submeta a isso. Submeta à ordem criacional de Deus. Aceite essa narrativa para a sua vida, mas também viva com os olhos no futuro, sabendo que nós vamos chegar onde nós devemos estar, na nossa união com Cristo e a sua igreja. Família é isso. Família tem essas raízes no passado e tem essa esperança no futuro também. Que Deus nos abençoe. Uma quarta-feira abençoadíssima para todos os irmãos. Nos encontramos no próximo domingo, se Deus permitir. E na próxima quarta-feira voltamos a esse tema, falando agora sobre a união entre o marido e a sua esposa e o papel do marido dentro da casa, tá certo? Até lá, um forte abraço. Fiquem todos em paz. Amém.